Para mim, todos os dias, por quaisquer mídias, meios ou modos, usar o tempo e o espaço da minha vida todos os dias para pregar o Evangelho, pregar de todos os modos. É o que eu tenho tentado fazer desde os meus 18 anos de idade. Comecei pregando com palavras, com obras, com a encarnação da minha vida, no meio daquela geração dos anos 70 que me conhecia muito bem, tanto na minha cidade, Manaus, quanto no Rio de Janeiro e Niterói, pregando. Aí me pegaram, me puseram na TV, eu nem estava pensando no assunto, tudo de graça. Fui atingindo o país inteiro, depois foi para o mundo. Enquanto isso, com 20 anos, eu publiquei meu primeiro livro, com 22 do segundo, com 23 do terceiro, porque era uma maneira de pregar, de ensinar. Praia e fazer um futevôlei, seja lá qual seja o seu prazer, se o seu prazer é surfar, seu prazer é dançar, seu prazer seja qual seja o meu, acima disparado de todas as coisas, é o privilégio de pregar a palavra para a minha geração, até o dia em que o Senhor me levar. Aí vocês vão ouvir dizer de um cara que não fez outra coisa na vida de 18 anos para frente a não ser se preocupar com os temas do Evangelho. Os temas do Evangelho. E porque é isso que eu tenho feito todos os dias da minha vida de consciência lúcida e adulta, é esta a minha prioridade, é este o significado da minha vida. Todo mundo encontra prioridades aqui, ali e acolá. A minha é essa. E de mim, você esperará sempre isso. Mesmo quando eu falo sobre outros temas aparentemente diferentes, eu estou falando por causa do Evangelho. Preste bem atenção. E tem um rapaz que eu gosto muito dele, eu sigo, Guto TV.
e tem mais de 1 milhão de seguidores, é um rapaz legal, eu não o conheci ainda, mas gosto dele, de graça. Aí eu tive a minha primeira tristezinha com ele, e porque ele me trata com muito carinho, respeito, e eu a ele, obviamente, como eu trato todo mundo. Aí eu publiquei um negócio lá dentro de milhares que me chegam, só publiquei porque tinha a ver com luzes na faixa de Gaza. E porque eu fiquei olhando umas 10, 15, 20 vezes e vi que não eram drones, vi que tinha movimentos que estão muito para além dos drones. E eu conheço a história desses fenômenos, dos WAPs, dos Foo Fighters, das luzes chamadas de luzes populares. Eu mesmo já tive isso acontecendo dentro da minha casa, as luzes populares, os orbes, espantosa, e parou na nossa cara, sem som, sem ruído, sem propulsão, aquela coisa que nos enxergava. Eu me senti visto. Ficamos parados, em catatonia perplexa, vendo aquilo ali na nossa cara. Sem som, como eu repito, sem propulsão, sem janelinha, sem nada de Jetsons. Um negócio que parecia ser metalicamente orgânico, vivo, que nos enxergava sem precisar de olho. Parecia que a visão estava na coisa toda. E é a aproximação que fez da gente. Foi chocante, tinha que estar lá. E eu tinha 13 para 14, eu já 14 anos feitos. E eu vi o impacto que causou no meu pai, que era um homem racionalíssimo, sério, tinha sido cético, agnóstico de tudo. Eu vi o impacto dele. Eu perguntei: o que é isso, pai? Ele disse: não é da nossa ordem de coisas, não é aqui do nosso universo humano. Outra de coisa, outra dimensão. Depois, quando eu já era pastor, numa aula de física na Escola Técnica Federal, lá do meu professor Bessa, a quem eu admirava, a Bessa, ótimo de física, foi quem me introduziu à mecânica quântica e me deu prazer na física, foi ele. No meio de uma aula, quando a gente ouviu aquele alarido, corremos todos para a janela e olhamos para cima, tinha um pão de açúcar parado dentro da gente, sem aquelas assimetrias metálicas, era um negócio que parecia mais uma base para onde muitas outras coisas... O movimento zero, ele ficou parado, que é impossível para as tecnologias de 50 anos atrás, aquela coisa parada. Não era a idiotice de um Zeppelin, nem nada disso, era um negócio horroroso de poderoso na nossa cabeça. E eu carregava dentro de mim o ceticismo do Evangelho. Porque quando eu já tinha visto uma vez, a minha conversão colocou dentro de mim aquele olhar crítico para tudo, até para isso. Mas foi tão esmagador que eu falei: eu não sei o que é, mas deve ter a ver com o mundo espiritual, com outras dimensões se fazendo presentes aqui entre nós. E o meu professor de física perplexo, meu sogro, era a maior autoridade da Marinha no estado do Amazonas, era no tempo da ditadura. Ele reuniu a Marinha e ligou para os amigos brigadeiros, para todo mundo, para todos assistirem. E ficaram oficialmente assistindo. Naquele tempo quase não havia máquina fotográfica, quem tinha era repórter e olhe lá. Então não houve registros mecânicos ou fotográficos, mas houve milhares de registros humanos. A menos que o testemunho humano de cognitividade coletiva não tenha valor nenhum para você, para mim tem.
aquilo é esmagadoramente inegável. Para falar a verdade, de tudo que eu vi até hoje, nada foi mais real do que isso. Guto, obrigado por ter participado. Fica sabendo que eu gosto demais de ti. E gosto e vou gostar para sempre, embora eu não tenha gostado do seu comentário. Eu achei que o comentário não te merece, e você não merece fazer aquele comentário. Você é um cara melhor do que isso, e especialmente em relação a mim. Então veja bem, essas coisas estão presentes na história humana desde antes dos humanos estarem aqui. Eles nos precedem em milhões de anos. Não seja ignorante, não sejam. Agora, eu vi de tudo já, inclusive os orbes, aqueles orbes de luz que aparecem por aí. Tem um programa hoje espanhol que está fazendo um trabalho documental científico interessantíssimo a respeito disso. Eu assisto 2, 3 vezes na semana, tem do mundo inteiro. E eu acompanho tudo, gravo tudo que eu acho que é importante, tudo. Leio e ouço gente do mundo inteiro, gente séria, autoridades científicas. Participo daquilo que hoje em dia a internet nos faculta participar, que é entrar numa aula onde isso está sendo discutido por gente séria da terra inteira, de países evoluídos, de universidades evoluidíssimas. Então, eu não gosto de brincadeira, eu gosto de coisa séria e me dedico a coisas concretas e sérias. Então, eu até tirei o post do ar, porque eu falei, sobretudo por causa do Guto, que eu gosto tanto dele. E ele fez logo 2 comentários tão infelizes. Eu falei, por amor a esse cara, que eu não conheço, mas quero conhecer, dar um abraço e um beijo, eu vou tirar isso do ar, só para eu não ter que responder a ele o que eu não quero responder a ele, porque eu tenho carinho de graça por ele e manterei o meu carinho. Então, como por muitos de vocês, que a meu ver se precipitam demais, não estudaram a coisa com seriedade, não tem nem idade para isso, não tiveram as experiências factuais. Então, por favor, respeitem pelo menos as experiências factuais. Porque, por exemplo, eu creio na ressurreição de Jesus e nunca vi nada. Nem uma foto, nem um vídeo, nada. O que é que eu criei? Eu criei no testemunho de gente como eu. Eu sou um cara sério que jamais enganaria ninguém dizendo que vi o que eu não vi, que eu experimentei o que eu não experimentei, que eu estive, por exemplo, 40 dias e 40 noites encontrando Jesus com os meus amigos, comendo e bebendo com ele e ouvindo os ensinos finais sobre o reino de Deus durante 40 dias e 40 noites. É nisso que eu creio, é daí que vem o testemunho que mantém a minha vida. Não tem foto, não tem corroboração científica, nem laboratorial, nem nada. Então, eu sou desses seres antigos que creem ainda na honestidade de pessoas humanas. Porque se eu descresse da honestidade de todo mundo, eu não estava aqui, eu não falaria o que eu falo. Esperando sempre que haja um mínimo de seres humanos de boa vontade. Porque, na realidade, o Evangelho e a verdade, como aqueles anjos disseram aos pastores lá de Belém no nascimento de Jesus, é uma palavra dada a homens e mulheres de boa vontade. Tem que ter um coração aberto, de boa vontade. Tem que ser humilde de espírito, para, não tendo outras afirmações de concreção mais palpável, cair pelo menos no ambiente da observação. É por isso que eu digo toda hora que eu respeito tanto os ateus, ou os agnósticos, muito mais os agnósticos do que os ateus. Eu acho o ateu um cara meio infantil, porque fica dizendo que não existe o que é indemonstrável, a existência ou a inexistência de Deus, mas eles preferem optar
por uma peremptoriedade não demonstrável, nem para um lado nem para o outro. Então eu respeito muito mais os agnósticos que dizem, não, eu não sei, eu não compreendo, não estudei, não cheguei lá, não tive a experiência, mas eu respeito tudo e todos que têm essa humildade de pelo menos ficarem calados. Agora, tem coisas que são tão patéticas que eu não dou a mínima para elas. Eu já olho e sei que é tudo invenção, digitalização, construção, montagem, mas é justamente porque tem o falso que existe o verdadeiro. Senão não haveria nem o argumento da falsificação. Para você ter o argumento, é uma questão de lógica básica. Para ter o argumento do fake, você tem que ter a certeza ou a impressão ou a chance de constatação do que seja factual. No mínimo isso, do contrário, calado, silêncio, para não fazer e declarar arrogantemente o que não chegou a você como concreção, como realidade que você conheceu, experimentou, pode afirmar a respeito, pode dialogar de verdade, tem o que dizer, tem onde apalpar, segurar. Então, se não for assim, fique calado. Agora, respeite. Respeite gente que não está brincando de viver, que está disposta a dar a vida por aquilo que vê, crê, anuncia, e que não tendo essa convicção silencia, porque você está olhando para um homem que é exatamente assim. E eu aprendi a ligação dessas coisas com a dimensão espiritual, primeiro na Bíblia, que o Novo Testamento é explícito ao declarar a relação dessas coisas que no século XX se começou a chamar de OVNIs, agora de UAPs, ou disso ou daquilo, pelo apelido que vocês queiram. O apelido dessas coisas no mundo ocidental judaico-cristão foi anjo, arcanjo, querubim, serafim, principados, potestades, tronos, soberanias, poderes, rodas, girantes, uma quantidade enorme de outras designações semânticas para as mesmas coisas. Mudou só a semântica. Então, por favor, vá com calma, porque a infestação que vem por aí, nos próximos anos, vai deixar você perplexo. Porque tem de tudo voando aí, desde coisas de natureza que a gente chamaria angelicais ou demoníacas, principados e potestades angelicais ou demoníacos, até mesmo entidades biológicas mecânicas voando, que eventualmente ou vieram de outras civilizações, ou aí você vai ficar mais chocado ainda, podemos ser até nós mesmos, daqui a alguns anos, que aprendemos a dobrar, que teoricamente já se sabe como fazer, dobrar o espaço-tempo e criar um buraco de minhoca e viajarmos, inclusive no tempo, inclusive até para o nosso tempo. Porque algumas dessas criaturas que foram pegadas vivas, e muitas foram, são os governos americano, russo, inglês e outros que determinaram que vocês todos são idiotas, por isso não podem ter essas informações, até que agora elas se tornaram completamente impossíveis de serem negadas, não dá mais para ser negado, está na cara de todo mundo, está sendo esfregado no rosto. Então, o discernimento disso cria uma quantidade enorme de alternativas, não é uma só, nem duas, nem 10, são muitas, concomitantes e presentes. Então, por favor, você não está entendendo ainda nem bem a sua condição hormonal, você não sabe nem por que amanhece deprimido. Então, por favor, você não conhece nem seu próprio corpo, cara. Por que você vai opinar sobre o que está para além de você milhões de vezes?
Se eu te apresentar uma equação matemático-física para resolver, 99% dos que estão me ouvindo aqui não vão conseguir resolver nada, porque não tem conhecimento de nada, nem da matemática mais básica. Então, ó, silêncio, calma, paciência, porque vai chegar uma hora que você vai ficar ridicularizado quando isso tudo se manifestar de modo inequívoco, como para mim já está manifesto. Tanto é que eu estou querendo ajudar as pessoas a não se confundirem para o futuro. Essa é a minha preocupação, de oferecer alguns balizamentos de discernimento. Agora, eu não ia nem falar sobre isso, já falei aqui desnecessariamente 20 minutos, sobre um assunto que não é o meu tema aqui. O meu tema é Mateus 5, e vocês viram que anteontem eu falei sobre o adultério físico, que a lei de Moisés, ouviste o que foi dito aos antigos, Jesus falando, e mostrando a relação com todo o contexto antecedente, e no qual, em resumo, eu disse: se você não assumir a vida de um Macários, de um indivíduo que absorveu o conteúdo de caráter de um Macário, o Evangelho não é para você. Você não vai conseguir viver o Evangelho se não sofrer essa transformação macária, essa bem-aventurança espiritual, esse novo nascimento. E eu não vou mais repetir o que eu já repeti 1 mês para vocês seguidos. Aí você ganha gosto de Deus, que é o sal da terra, ganha a referência da invencibilidade da verdade, que é luz, que é verdade, que é justiça, que é bondade. Esse é o fruto da luz, eu expliquei recorrentemente. E aí disse que Jesus falou: eu não vim promover um reino anárquico. Não, eu vou cumprir toda a lei e os profetas. E ele cumpriu. Não vai passar nada até que tudo se cumpra, e tudo foi cumprido na cruz, quando ele disse: está cumprido. Está consumado. Eu expliquei, citei Paulo, fiz de tudo para ver se na simplicidade, sem muita sofisticação ou exaustão, você entendia o suficiente para melhorar para si mesmo a sua própria existência. Aí depois eu prossegui dizendo que Jesus tinha dito que essa justiça do reino de Deus, que ele estava ensinando, não tinha nada a ver com aquela justiça exterior de Moisés. E aí eu falei sobre as exterioridades da lei, mas que na realidade ela não tinha sido dada para as suas exterioridades. As exterioridades são utilíssimas para manter a sociedade minimamente funcional. Qualquer sociedade que se preste leva a sério aqueles 10 mandamentos, porque qualquer sociedade composta de cidadãos minimamente honestos não tem nada contra aquilo. Mesmo que ele seja um ateu, a única coisa que ele faz no primeiro mandamento é não cultuar a Deus. Mas também, se ele é um cara de bom senso, ele não fica tomando o nome de Deus em vão, nem brincando com o nome de Deus. Não necessariamente por causa de Deus, mas por causa das pessoas que creem e que vão ser ofendidas pela sua brincadeira idiótica. Qualquer pessoa de bom senso, em qualquer sociedade minimamente justa, não tem nada contra os 10 mandamentos, contra um dia pelo menos de descanso. De preferência pode haver até mais. Tanto mais quanto a sociedade evolua, menor é a carga horária e maior é o ócio criativo do desenvolvimento da gente como indivíduos no lazer, no aculturamento, na busca e na expressão dos convívios sociais felizes, tudo isso que tem a ver com o descanso que os 10 mandamentos propõem. O descanso é para o homem, Jesus diz. Deus não está precisando descansar. Foi dado para o ser humano. Jesus foi explícito. O sábado foi criado não para Deus, mas para o homem. E quem não entendeu isso, meu Deus, tem um bloqueio cognitivo que não vai entender mais nada. Porque um dos grandes problemas de Jesus
com a lei de Moisés era a perseguição dos religiosos, porque ele curava no sábado, e no sábado eles não queriam nem que a graça de Deus se manifestasse. Por uma questão de religiosidade, todo mundo congelado, frisado, estátua ali. E Jesus disse: olha, se fosse o teu boi que caísse num buraco, você não ia tirar de lá em dia de sábado? Pois eu tiro gente minha que está sofrendo, eu não quero nem saber o que vocês pensam. Porque o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. Isso é uma questão, hoje em dia, de CLT, ou de qualquer sociedade avançada, dar esse descanso e buscar aumentá-lo, para qualquer que seja a finalidade de recuperação da vida, da saúde humana. A mesma coisa é honrar pai e mãe. Quem é que tem alguma coisa contra isso? Tratar, honrar, melhorar o pai e a mãe, dignificá-los na vida. Você tem alguma coisa contra isso? Você tem, você está muito ruim de alma, de vida. A tua esperança para a existência é muito pequena, você não vai dar certo. O adultério, você tem alguma coisa contra não trair, não buscar trair, e não ser o agente de traição, de sedução traidora, adúltera, e também não gostar de ser traído? É óbvio que não. Qualquer sociedade que se preza dá valor a isso. A não falar falso testemunho, a não criar fake news, a não deliberar contra a vida do próximo. Enfim, eu não tenho nada contra nenhum desses mandamentos, porque sem eles a vida não se torna socialmente saudável. Não cobiçar o que é do meu próximo, não roubar o que é do meu próximo, não entrar na perspectiva de se ele não vigiar eu me aproprio. Não, a lei, como diz Paulo, é justa, santa e boa. E a exteriorização dela é absolutamente fundamental para manter a sociedade em estado de funcionalidade e de não caoticidade. É só isso. Mas ela não salva ninguém espiritualmente. Ela não santifica ninguém. A lei tem uma finalidade precípua para regulamentar relações humanas. Por isso, os 3 primeiros mandamentos, na realidade, os 4 primeiros mandamentos, são relacionados à solidariedade do homem para com a realidade sublime de Deus. E é uma convocação para o silêncio, para a oração, para a adoração, para o desenvolvimento mental, espiritual, psíquico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua emoção, de todo o teu entendimento, porque isso te desenvolve. Você fica do tamanho da grandeza e da ampliação do significado de Deus para você. Isso dilata a sua mente, sua humanidade e tudo mais que constitua você. E assim por diante, os mandamentos dados em relação a Deus são aqueles que exaltam e elevam a minha cognitividade, a minha sensibilidade, a minha saúde mental, psíquica e espiritual, e a minha própria inteligência aumenta. E os outros mandamentos, os 6, são todos relacionais, são os que tornam a sociedade factível, possível, viável, organizada e minimamente saudável. Tudo bem, é até aí que vai. Agora, isso não salva, não pontifica, não arrebata ninguém até o 3º céu, não traz uma pacificação de consciência. É por isso que Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito as exteriorizações da justiça dos escribas e dos fariseus, nenhum de vocês vai ter interioridade para ver o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é fora, é dentro. Então, se isso não se interiorizar, não vai crescer, não vai haver intronização do reino de Deus no seu coração. Você vai ser só um robô de obediências mosaicas,
de Moisés. Só isso. Como jovem rico. E em Lucas 19, que era um cara que cumpria tudo para fora. E se jactava disso, e eu já falei milhões de vezes sobre isso, Jesus disse, pro lado de fora está tudo certo, então tá bom. Só faz o teste do significado disso para o lado de dentro. E o teste era o seguinte, já que está tudo resolvido e você obedece isso tudo para fora, vamos levar isso até as últimas consequências, não é o que você está procurando? Então vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro nos céus e vem e segue-me. E aí o cara, era tudo fachada, era tudo para fora, do lado de dentro a cobiça, o desejo, o sentimento de posse, o narcisismo da sua própria riqueza, tudo isso estavam ali camuflados de piedade. E o cara foi embora nu, com a mão no bolso, despido. Porque não era verdade. Porque a lei de Moisés não tem o poder de me salvar, nem de interiorizar salvífica e saudavelmente a minha interioridade. Porque, como diz a Escritura, nenhum de nós é salvo pela prática da lei, porque nenhum de nós praticou a lei inteira, nem fora nem dentro. Fora tem alguns arrogantes que, como nunca praticaram algumas coisas mais dramáticas, nunca mataram, nunca adulteraram, ou são gente de cultos e de dízimos e de ofertas, nunca foram a um tribunal, nunca fizeram nada disso, dizem, não, eu sou o cidadão perfeito do reino de Deus na terra. Mas, como Jesus disse, justamente esses que apresentam mais esse certificado de exemplaridade comportamentalista, tanto mais quanto sejam assim, mais introjetam no seu inconsciente as pulsões e as compulsões antagônicas àquilo que eles fazem força para praticar do lado de fora, porque é na base da força, do tranco, da moral, do esforço, da obsessão, do medo, que eles praticam isso aí, temendo juízos humanos e divinos, é que eles praticam, mas não resolveram nada do lado de dentro. Como Jesus disse, são só sepulcros caiados, mas por dentro só tem putrefação e rapina. E aí eles se tornam os seres sem solução interior, habitados pelo inferno, que é o que Jesus diz na sequência. Porque eles não matam, mas são pessoas de ira, de ódio, de insulto, de agressão mortal nos sentimentos, nas emoções. Eles não praticam violências exteriores nem físicas, mas eles são os reis da indiferença, do preconceito, da invisibilização humana, embora do lado de fora eles sejam até capazes de dar uma oferta para o pobre, só para aparecerem para fotografia religiosa. Mas no coração dele, ele despreza aquele pobre, ele jamais quereria aquele cara perto da casa dele, nem da família dele, não leva para casa. Que é distância. E Jesus vem e expõe, vira tudo ao avesso. Aí mostra que as pessoas mais desprezadas por eles, os religiosos, como, por exemplo, os pecadores, as prostitutas, os desprezáveis daquela sociedade do primeiro século judeu, dos dias de Jesus, estavam mais na frente no reino de Deus, precediam todos os religiosos de Israel em relação a entrar no reino de Deus. E quem fez esse diagnóstico e trouxe esse juízo foi Jesus, não fui eu, foi Jesus. Eu sou um mero repetidor de Jesus. Não percebeu ainda? Eu tenho prazer de o ser. Pois bem, aí ele prossegue e fala a mesma coisa do adultério. Não é só para fora. Para fora é fácil. Você toma uma decisão, eu tenho milhares de pessoas conhecidas que nunca adulteraram do lado de fora. Mas são as que mais me procuram no particular, pastoralmente,
me contando das suas lascívias, suas luxúrias, seus desejos, seus tesões, suas masturbações, suas aflições, suas compulsões, suas taras veladas, seu desejo de, se possível, se houvesse uma permissão sem juízo, eles pegariam todo mundo, como dezenas e centenas já me falaram. E você sabe disso, você é um deles. Então vem Jesus e vai chamando essa interiorização. E sobre o adultério, eu falei anteontem, está tudo gravado aí no YouTube. E aqui no meu Instagram também. Aí uma vez que ele diz isso, e ele fala que não basta não fazer do lado de fora, e diz, eu vos digo, muito mais profundamente do que Moisés jamais alcançou, porque Moisés não conseguiu obedecer à própria lei que ele trouxe. E as coisas que ele obedeceu do lado de fora não tiveram necessariamente correspondência absoluta para o lado de dentro. Do lado de dentro ele cobiçou, ele desejou, ele extravasou. Até o irmão dele, Arão, e a irmã Miriam ficaram zangados com ele, porque ele viu uma mulher africana, gostosa, deliciosa, chamada de Cusita, porque ela pertencia à população, à nação de Cus. E ele ficou fascinado pela mulher, estava longe da esposa dele, filha de Jetro, e aí resolveu pegar mais uma mulher para ele. E isso gerou um problema familiar, que terminou de maneira meio catastrófica. E porque no coração, Paulo diz em 2 Coríntios 13, que aquele cara que desceu o Monte Sinai com o rosto resplandecente, radioativo, que ninguém conseguia olhar porque era ofuscante, queimava, teve que usar um véu para não prejudicar quem olhasse para ele. Com o passar do tempo, aquela radioatividade, aquela luz foi desvanecendo. Como tudo mais na vida de Moisés foi desvanecendo, mas ele manteve o véu na cara agora, já no fim da vida, para que o povo de Israel não percebesse o seu estado de desvanecência. É o que Paulo diz. E não somos como Moisés, que cobria a cara com véu. A nossa é bem para fora. É na luz da vida. Não temos medo de mostrar nenhuma desvanecência, nem nenhuma humanidade, porque nós não somos santificados por nenhuma pseudo-santidade exterior. Nós botamos a cara do coração para fora para sermos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus, todo dia nessa operação mutante e crescente do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 3, leia lá, porque esbofeteia a cara, até de quem não sabe ler, não é possível, está lá, para você. E aí, a gente chega no verso 29, foi onde eu parei, anteontem, e disse que eu ia prosseguir, falando, que está escrito aí na descrição do vídeo, que tem a ver com traição, e tem a ver também com autopreservação. Porque depois de falar disso, e de dizer que isso e desse mandamento, todos nós vivemos uma situação de inescapabilidade quanto à sua transgressão, todos nós transgredimos esse não adulterarás, que Jesus chamou para as subjetividades do coração, não tem bom, nunca houve nem haverá. O único que viveu isso e perguntou: quem de vós me acusa de pecado? Era aquele que, acerca do príncipe deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do príncipe dessas confederações de seres espirituais do mal,
que são organizados, porque Jesus nos ajudou a entender as políticas de Satanás, quando disse que Satanás não se divide contra Satanás, e aí isso traz implicações de compreensão espiritual extraordinária, mas que um dia eu vou explicar. Pois bem, quando Jesus diz isso, ele também diz, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, nada, ele não tem uma unha. Não tem uma cutícula, não tem beirada, não tem alça em mim, porque ele foi o único que passou por esse mundo incólume, fora e dentro. Embora o escritor de Hebreus nos diga no capítulo 2, no verso 14, que ele foi tentado, Jesus, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em todas as coisas, mas sem pecado, fora e dentro. É o único que podia dizer está pago. Como eu já falei recorrentemente, o Apocalipse 5 diz que ele é o único no céu, na terra e debaixo da terra, e em todas as camadas dimensionais de todas as criaturas existentes no universo e nos multiversos, com a dignidade de desatar o selo do livro da história até nos levar a esse lugar de consumação bem-aventurada e absoluta. Ele é o único digno. É o Cordeiro, é a cruz, é o Cordeiro como havia sido morto. Aí, uma vez que isso está compreendido, essa internalização, essa interiorização, que obediência não tem a ver só com exterioridades, mas com a educação da consciência, da emoção, do sentimento, o alinhamento de pensamentos, sentimentos, emoções, caráter, produzindo atitude e comportamento. É essa alinhamento que tem que ser buscado por todos nós que queremos crescer com saúde espiritual, e essa é a insistência de Jesus. Aí ele diz, se você, todavia, é uma pessoa que descobre que tem um problema intrinsecamente poderoso em relação a isso, então eu recomendo a você uma disciplina drástica. Presta atenção. Então eu recomendo a você uma disciplina drástica. Olha qual é a disciplina que ele recomenda a respeito disso. Ele tinha falado de aquele que olha com olhar impuro no coração, já adulterou. Aí, verso 29, na sequência ele diz, se o teu olho, você que não consegue segurar o teu olhar, e o olhar não é o globo ocular, é a interpretação mental, emocional, espiritual, portanto interior. Esse olho do qual ele está falando não é o olho físico. Eu não enxergo com o olho físico, isso é só uma lente. Eu enxergo com o meu cérebro. E o que eu projeto no que eu enxergo é aquilo que o meu cérebro produz em relação ao que eu atavio as realidades que eu enxergo. O que eu enxergo é neutro. Ele se torna alguma coisa pela minha projeção de olhar, por causa daquilo que eu, tendo no coração, projeto sobre a coisa. Aí pode ser algo que faça aquilo virar só uma beleza linda, contemplável, com pureza, ou pode ser alguma coisa que me coloque num estado de desejo concupiscente, compulsivo, enlouquecido, tarado, adoecedor, que vai tirando toda a minha solução interior e produzindo o que Paulo chama de dissolução, que é a perda da solução do ser. Aí ele diz, se esse é o seu caso, em qualquer dos casos, onde a objetividade em você tem que ser tratada na subjetividade mais profunda, porque é aí que você tropeça o tempo todo. E tanto mais quanto você se jacte de ser o bonzão nas exterioridades dessa prática, mais doente você vai ficar por dentro, como todo fariseu. Então ele diz, se o teu olho
E eu já disse o que é o olho aqui, que não é o globo ocular, é a tua mente. E ele disse: o teu olho direito te faz tropeçar. E é interessante porque o lado direito do cérebro é justamente, hoje em dia, a gente sabe pela neurologia, onde são elaborados todos esses elementos vinculados à poesia, desejo, estética, prazer. É engraçado que Jesus diga o teu olho direito, porque não apenas o teu olho, mas ele diz o direito, embora eu não creio que ele esteja querendo nos dar aqui uma aula de neurologia cerebral, mas coincidentemente é assim. Se o teu olho direito, o olho considerado o olho da destra, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Arranca-o, isso é drástico. E interessante, nos mosteiros do cristianismo medieval, na Idade das Trevas, teve uma quantidade enorme de monges alucinados que não resolveram seu próprio inferno, se retiraram da sociedade, mas se tornaram os caras mentalmente mais poluídos do mundo. E aí, alguns arrancaram os olhos, alguns se cegaram mesmo, para não quero mais ver essas mulheres. Deixaram de ver? Não, elas não eram vistas do lado de fora. Elas eram concebidas e são sempre concebidas do lado de dentro. Essa subjetividade desejosa contra a vida, ou que coloca a gente para além da margem da saúde mental e espiritual, produz isso. E Jesus disse: olha, se você está nesse estado, a minha proposta é de uma disciplina radical para você praticar, arranca isso de ti. E na sexta-feira eu disse o que a gente precisava começar a fazer. Primeiro é reconhecer que a gente tem esse potencial e que ele pode se desenvolver enormemente. A segunda coisa que eu disse anteontem foi: você tem que admitir que é um ente caído. Não fique brincando de ser um santo, porque você não o é. Você é, no máximo, um pecador santificado na graça de Jesus, mas por conta própria você não é nada. E tanto mais quanto você se jacte de ser uma pessoa exemplar, o rei do exemplo, o rei da santidade, das exterioridades, mais doente psíquica e emocionalmente você vai ficar, e mais cheio dessa compulsividade ficará o seu inconsciente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa, saber que isso é potencialmente algo que pode me atingir. A segunda é saber que eu sou um ser caído. E a terceira coisa é saber que o melhor de nós tem que lidar com todo cuidado, todo carinho, toda vigilância, toda atenção em relação a isso, porque surpresas podem acontecer todos os dias da nossa vida. Ninguém fica tão velho que possa dizer: eu passei dessa fase. Não é verdade em ninguém. Na vida de ninguém. A gente tem que se vigiar em tudo isso. Em relação a não odiar, a não matar na subjetividade, a não adulterar na subjetividade. E aí Jesus dá esse conselho radical: arranca, lança-o de ti. E tem gente que frequentemente tem que tomar posições mais radicais, como eu tive um dia na vida. Para mim, os meus olhos me faziam pecar com tanta facilidade, e não eram os meus olhos. O que eu olhava e desejava, eu já falei, eu ia em cima e normalmente eu pegava sempre. Mas quando eu me converti, eu falei para o meu pai: esse é o meu maior problema, pai. Esse é meu vício. Não é nenhuma droga. Droga é a coisa mais fácil que tem para mim, é nunca mais usar nada dessas porcarias. Agora, essa atração, eram duas. Eu tinha, às vezes, uma ira que me dava quando eu era provocado e eu batia feio nas pessoas. Tinha aprendido a bater e batia bem.
embora logo, logo eu me arrependesse, às vezes até chorasse pelo que eu tinha feito. E a segunda era essa lascívia, essa atração que o sexo oposto exercia poderosamente sobre mim. E eu fui pedir ajuda ao meu pai quando eu me converti. O que eu faço, pai? Aí ele disse: meu filho, a gente tem que deixar de alimentar essa concupiscência. Você está dando comida para um pitbull que te habita, para um tigre feroz, para um leão insaciável, para uma besta fera. Você alimenta, ela cresce. É o que Paulo diz. Para mortificar as obras da carne. E para desenvolver e exercitar, ele diz em Romanos 8, abre em Romanos 8, do verso 1 em diante. E para exercitar o pendor na outra direção. Que não é uma coisa imediata, é um processo de exercício desse outro pendor. Pendor mental, pendor de raciocínio, pendor de escolha do que eu mantenho na mente, não alimentando os temas da minha corrupção interior, ao contrário, arrancando-os e alimentando a dimensão da minha interioridade com aquilo que é bom, puro, santo e justo, buscando as coisas lá do alto e me alimentando dessas que fazem de mim um ser humano que pode ter o coração aberto e visibilizado por todos os homens e mulheres sem medo e sem culpa. Primeiro, porque eu estou justificado e perdoado em Cristo Jesus, e em segundo lugar, porque é possível você ir desenvolvendo uma tendência à medida em que você vive, aonde essas coisas vão caindo em estado de eliminação. Elas não morrem totalmente nunca, mas elas ficam num estado de nulidade não perturbadora na interioridade da gente. Eu te digo isso como testemunho pessoal. Não é nada que eu li em qualquer livretinho devocional, é o que eu tenho para te dizer da devoção da minha existência e da aprendizagem disso todos os dias na minha vida. É possível você arrancar isso de você. E não é só é possível, mas é um processo e é um exercício, é uma escolha e é uma decisão. E Jesus diz que é uma escolha. Se o teu olho direito te faz tropeçar, ele diz: arranca-o. Não é como a maioria de vocês ficam dizendo: ó Deus, tire isso de mim. Jesus não mandou fazer essa oração: tire isso de mim. Não, todas as coisas que estão em mim, Jesus mandou que eu tirasse. Resolve o teu inferno, resolve o teu ódio, resolve a tua impureza e lascívia, arranca tu. Ele me deu esse poder de fazer isso. Por isso eu nunca fiz essa oração: Senhor, não deixa que a concupiscência me alcance. Senhor, ajuda-me e tira isso para que não chegue em mim. Não, eu fico preparado para qualquer coisa a partir da minha natureza, sabendo que essas coisas não vêm de fora. Não vem de fora, não é nada fora que suscita isso. É o que me habita. É que, sendo provocado por alguma coisa que encontra essa identificação com a minha projeção perversa, cresce dentro de mim como potencial autodestrutivo. É por isso que Jesus diz: a responsabilidade é tua, arranca tu isso de ti. E Paulo usa a palavra pendor, tendência. E meu pai disse: vamos alimentar o teu espírito e deixar a tua carne passar fome. E ele me ensinou isso para exercício mental, espiritual, encher a minha mente do Evangelho. Foi o que ele começou a dizer: vamos ler a palavra, porque é pela palavra que a tua fé vai crescer, porque a fé vem pelo ouvir, pelo entender,
pelo discernir, pelo se apropriar da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo. É isso que dá densidade de fé a mim e que expande a minha consciência e que bota raízes profundas no âmago de Deus em mim e que me ajuda a cada dia a viver de maneira mais tranquilamente saudável. Esse é o ensino do Evangelho de Cristo e dos apóstolos. E ele diz que a responsabilidade é minha, o esforço é meu, a tentativa é minha, mas não é neurótica. Eu disse isso anteontem também, eu posso praticar isso, e só posso praticar isso quando eu estou livre da neurose culposa. Porque enquanto eu tento fazer isso no peito, na raça e na marra, como se eu fosse o meu auto-santificador, o meu auto-justificador, eu só aumento a compulsividade dessas coisas eclodindo de dentro de mim e eu pioro. Então, só gente perdoada é que consegue viver uma vida santificada. Só gente que sabe que na cruz Jesus já levou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, objetivos e subjetivos, todas as nossas contradições já estão todas perdoadas. Eu olho para Jesus e sei que eu sou um homem perdoado, limpo e assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Só quando essa paz que me garante que nos melhores, nos piores dias, ou até no inferno, eu estou perdoado em Cristo Jesus, nas portas do inferno, ou em qualquer lugar eu estou. E isso ninguém arranca, ninguém tira, isso é inapagável. Ele jurou e não se arrependerá acerca da minha vida e a meu respeito. E me garante que quando eu sou infiel, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo, foi o que Paulo disse, escrevendo a Timóteo. Então, quando eu sei disso, eu tenho condição de olhar para mim sem culpa e enxergar qualquer bicho em mim e olhá-lo sem medo. E é só quando eu tenho essa condição de um ente perdoado pela graça é que eu posso fazer essa viagem terapêutica de pacificação do meu ser, de arrancamentos dessas coisas sem produzir angústia culposa, neurótica, aflitiva dentro de mim. É por isso que o religioso fariseu tenta bancar isso por conta própria e adoece de neurose culposa. E fica dodói da cabeça, da cognitividade, das emoções, entra em todo estado de transtorno mental, como a gente acompanha e eu acompanho há meio século. Não, é só quando a gente pode olhar para dentro de si na graça, sem medo e sem culpa, se sabendo perdoado em qualquer circunstância, é que a gente examina quem a gente é sem medo. E a gente ganha o poder de arrancar isso. Ir arrancando isso e desplantando isso de dentro da gente. Agora, esse arranca-o e lança-o de ti, tem que ter essa compreensão da graça do Evangelho e da operação do Espírito Santo na nossa subjetividade, de como o Evangelho trabalha não a nossa exterioridade, mas a nossa subjetividade, porque resolvido o coração, resolvido é o meu caminhar em qualquer chão. Arranca-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, ou que diminuam os teus potenciais. Porque tem muitas vezes em que a gente não arranca isso da gente, porque a gente tem orgulho, jactância, soberba do nosso poder de conquista, de sedução, ou de influência, é o nosso narcisismo operativo. De modo que até para lidar com essa pulsão interior, que é cheia de camuflagens e de enganos,
Eu tenho que ter coragem de discernir a síndrome de Lúcifer em mim, esse narcisismo perverso que está presente em todos nós. Só assim eu me enxergo e eu tiro, eu arranco, eu puxo. E eu vivo em paz, sem saudade de nada e também sem culpa de coisa alguma. E sem medo das recorrências. Porque mesmo que haja alguma recorrência, eu vou lidar com ela do mesmo modo pacificado, resolvido em Cristo Jesus, onde os meus infernos todos foram resolvidos eternamente. Os existenciais e os de qualquer outra possível natureza estão consumados e resolvidos, e o meu escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado na cruz. Essa é a diferença, essa é a paz, essa é a saúde mental, essa é a autopreservação, porque o que a transgressão desse mandamento produz de malignidade para mim, seja do lado de fora, seja do lado de dentro, quando nada fora é visto, só é pacificada quando eu tenho esse entendimento, essa compreensão e alcanço a possibilidade espiritual, psíquica e existencial dessa prática. Aí ele prossegue e nos diz o seguinte: é melhor que você abra mão disso, desse potencial, que você jogue esse membro fora, esse poder fora, do que você venha se perder por inteiro. Não faça autopreservação daquilo que produz autodestruição completa. Não faça autopreservação tópica, nem autopreservação de qualquer que seja o elemento imediato, se ele te colocar numa perspectiva de autodestrutibilidade total. É por isso que ele diz, corta um membro, mas preserva o todo. Diminui um potencial, diminui uma jornada, tira um determinado convívio ou alguns convívios, afaste-se de algumas coisas. Pode diminuir, às vezes, alguns espaços e, enquanto a pessoa não se fortalece, muitas vezes o caminho é esse, como foi o meu. Eu sabia que eu não iria me dar bem no dia seguinte, indo para aquela roda de gostosas que eu pegava quem eu queria, ficando lá na brincadeira, eu iria dançar. Então o que eu fiz? Eu me concentrei a leitura do Novo Testamento até decorá-lo, a Bíblia toda lendo, até tê-la todinha na minha mente, e jejuando e orando, dias e dias e dias e dias, às vezes 5, 6 dias jejuando, dia sim, dia não, 24 horas, e ali eu fui aprendendo que o grande prazer da minha vida era quando eu tinha esse tempo de silêncio absoluto, quando o âmago do Evangelho se plantava em mim nas dimensões mais profundas do meu ser, e ia desenvolvendo aquele carnegão da graça dentro de mim, ia me fortalecendo, e eu ia enfrentando demônios de todos os tipos, vendo doentes serem curados pela imposição das mãos, vendo a graça de Deus vazando, me alegrando no poder do Espírito Santo, minando da minha vida, me deixando ficar seduzido pelas coisas sublimes e maravilhosas, tirando o meu olhar imediato do horizonte terreno, animal, mesquinho, medíocre e demoníaco da existência que vai do berço à sepultura e não tem mais nada para transcender, e me projetando para essas coisas que são as eternas, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E as coisas que se veem caem em estado de corrupção, as que se não veem são incorruptíveis. E aí eu comecei a almejar as coisas incorruptíveis e buscar incorruptibilidade para o meu espírito e não saciedade para a minha carne, entenderam?
Aí Jesus prossegue um pouco mais no verso 30 e diz: e se a tua mão, já aludindo aqui a matar, pegar uma faca, meter uma espada, dar um tiro, matar de bater, se a tua mão direita, tua mão forte, tua mão da espada ou da defesa, mas que no teu caso é de ataque, porque é usada sempre de maneira agressiva, te faz tropeçar, reduz esse potencial. Reduz. Eu, por exemplo, que adoro jiu-jitsu e luta, artes marciais em geral, eu parei de treinar nos primeiros anos, porque eu via que quanto mais eu treinava, melhor eu ficava, e quando eu era provocado na rua, maior era a tentação de olhar para o cara. Ele podia ser grande e halterofilista, mas eu sabia que eu dava o pau que eu quisesse nele, que ele não tinha nem depois de muitas vidas a técnica que eu tinha e que a força dele ia se voltar contra ele. Eu já tinha feito isso tantas vezes que eu sabia como é que funcionava. Exatamente em meu favor. Aí eu parei de treinar, não porque eu achasse que era pecado, mas é porque eu discerni que aquele era um potencial que naquele momento da minha vida eu precisaria arrancar, tirar, não praticar, para que eu encontrasse o meu equilíbrio pleno. Hoje em dia eu poderia treinar de manhã, de tarde, de noite, que não iria acontecer nada, eu não iria ter essa pulsão violenta em direção de ninguém. Mas naquele tempo, meu Deus, o meu reflexo ainda era esse, eu tive que parar. E às vezes são escolhas dramáticas que a gente tem que fazer. Como alguns dos meus amigos mais íntimos, e que eram meus companheiros de bacanais, os mais variados, ficaram com raiva de mim, porque nos 3 primeiros anos eu me afastei. Eu os visitava, cumprimentava, tá tudo bem, querido, isso e aquilo. Fica aqui, vamos sair, Caião. Olha só, as mulheres não estão entendendo nada, por que que você não está presente e tal. Eu digo, obrigado e tal, ia embora. Não discutia, não dizia nada. Mas nos 3 primeiros anos, eu fui arrancar. Foi só depois que essas coisas estavam relativamente arrancadas de dentro de mim, é que eu fui me dando ao prazeroso luxo de reencontrá-los e de levá-los para dentro da minha própria casa. Porque eles tinham perdido completamente o poder de me influenciar, ao contrário. Eu já era um pregador do Evangelho, celebrado na cidade inteira, e já indo pelo Brasil afora, começando aí, eles eram em estado reverente e perplexo em relação ao que Deus, e só Deus poderia ter feito aquele milagre na minha existência. E disso, todos os que me conheceram antes sabiam completamente. Então, arranca. Mas para arrancar precisa estar perdoado, sem neurose, tem que saber que já foi cumprido. Para você poder lidar com a sua interioridade sem todas as pulsões culposas, neuróticas e exacerbadoras das pulsões que supostamente você está tentando eliminar dentro de você. Mas se você não fizer isso já com o coração pacificado pelo perdão de Deus em Cristo, você só vai criar neurose, aumentamento, amplificação, superlativização do seu inferno interior. Então arranca de ti, arranca de ti, arranca de ti. Então hoje, eu estou dizendo a você o que e como a gente pode, na prática, e cada um é cada um. Eu estou contando para você o meu exemplo. E eu ensinei a mesma coisa no curso dos anos para milhares de pessoas que praticaram e chegaram às mesmas soluções e resultados pacificadores. Eu nunca encontrei de fato ninguém com a intensidade com a qual eu pratiquei aquilo, porque os primeiros 10 anos da minha vida foram dedicados
aquela batalha espiritual não neurótica, não paranoica, mas prazerosamente vivida de jejum, oração, absorção do Novo Testamento, absorção da mente de Cristo, dos pensamentos de Cristo. Por isso é que você olha daí e pensa que veio por osmose, não. Foi uma década de Novo Testamento, de leitura, 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 absorção, que eu era capaz de declamar cartas de Paulo, às vezes até dormindo, porque eu sou sonâmbulo. A minha primeira esposa, mãe dos meus filhos Ciro, Davi, Lucas e Juliano e Luizinho, que já está no céu junto com o Lucas, ela lembra, ela era jovenzinha e eu naquela paixão de jejum, de oração, como eu ficava em pé dormindo no quarto e recitava evangelhos inteiros, saíam da minha boca porque eu estava impregnado. E nos 10 primeiros anos era jejum dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Meu grande prazer era ver alguém liberto de um espírito maligno. Era impor as mãos sobre os doentes e vê-los curados. Era atender, atender, atender e atender. E quando eu comecei a viajar, eu pregava às vezes 13, 15 vezes num dia. Começava às 6 da manhã e ia terminar muitas vezes 2 horas da madrugada, 3 horas, atendendo gente com prazer. E quanto mais eu me dava, mais eu ficava cheio. Então eu sei que tem muito pouca gente que é assim como eu fui. Mas você não precisa ser, todavia, como você é. Que é esse preguiçoso, com um desleixo absoluto, e que fica fazendo essas orações da preguiça, que são essas de, ó Deus, tira isso de mim. Ele não vai tirar nada de ti. Ajuda-me a não olhar mais para lá. É você que não tem que ver, é você que não tem que alimentar, é você que tem que decidir o pendor. É você que tem que escolher o cardápio, o que você vai comer e alimentar com isso a sua alma, a sua mente, a sua vida. É você. E Jesus disse que era você que estava responsabilizado por isso. E nos deu os meios de exercermos esse poder pessoal, que só funciona quando a gente já está perdoado. E o perdão ele já deu e garantiu que está cumprido. Para que eu possa viver esse novo projeto de vida, essa novidade de vida em Jesus. E eu vou parar hoje por aqui. Vou parar nessa sexta-feira por aqui. A gente está na iminência de ver uma tempestade maravilhosa chegar. Nós estamos precisando aqui em Brasília de uma chuva poderosa. Não sei se vocês estão ouvindo o vento bater aqui em cima do nosso estúdio, vento, a água ainda não caiu, mas eu estou com muita esperança de que ela venha. E da terça-feira que vem eu prossigo com você aqui em Mateus 5, versos 31 e 32, que são importantíssimos, quando Jesus diz, também foi dito, já é uma outra coisa. E aí a gente vai ver essa outra coisa que tem a ver com divórcio. O que é o divórcio para Jesus? Por que foi instituído o divórcio? Como Jesus interpretava o divórcio? E eu quero que você esteja aqui comigo, tá bom? Terça-feira que vem, e convide a todas as pessoas. E eu te peço, Jesus, que essa conversa, essa palavra simples, infantilmente declarada, para que ninguém se exima dizendo foi complicado e eu não entendi, porque não dá para ser mais simples, nem mais claro. Assim mesmo, há um véu no entendimento da maioria. A religião cega, a presunção cega, a arrogância cega, o moralismo cega, a jactância cega, a distração e o príncipe deste mundo, que cega o entendimento dos que já estão com propensão à incredulidade. E aí não
entendem nada, não querem entender, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam nem ouvem, têm coração, mas não aprendem nem discernem, têm compaixão. Porque esses são os que não querem ser curados pela tua palavra. Mas eu te imploro que haja gente aqui querendo ver, ouvir, aprender, discernir, ser curada, ser transformada pelo poder transformador do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a saúde, para a mutação da existência de todo aquele que crê. É o que eu te imploro, em teu nome. E peço a você que está me vendo aí na plataforma, especialmente da VMVTV do YouTube, você viu, está aí o QR Code, você pode apontar a câmera lá, ela te joga em cima do lugar para fazer contribuição com o meu ministério. É só apontar a sua câmera, você cai lá, o resto é com você. Ou então tem um Pix que passa aí, ó, embaixo também, como ajudar o Ministério do Caio, a VMVTV, está lá o Pix, que é o CNPJ. Vai e faça. Como também tem para ajudar a minha vida pessoal. Eu não tenho salário de nenhuma organização, nunca tive, sempre vivi sem organizações, mesmo no tempo que eu presidia a maior para-eclesiástica da América Latina, com mais de 1.500 funcionários e que recebia 3 milhões de dólares de doação por mês para atender a mais de 25 mil pessoas em 66 programas sociais que a gente oferecia na Fábrica de Esperança. Nem nesse tempo eu me auto-remunerei jamais. Nem como escritor, nunca vivi dos meus direitos autorais. Eu sempre quis viver como meu pai viveu. E eu sempre quis viver como os apóstolos viveram. Aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Foi o que Paulo disse e foi o que Jesus ensinou. Não levem nada. Comam do que lhes for dado e oferecido. Eu continuo na mesma. Tudo meu é daquilo que me foi dado e oferecido. Faz 50 anos que eu vivo de graça. Eu dou de graça, eu me entrego, eu me dou. Milhares são abençoados e a gratidão dos abençoados é o que sustenta a minha vida. E eu sei também o meu limite, eu nunca vivi com muito, eu vivo com a moderação necessária para eu manter a minha consciência em Cristo pacificada de que na minha vida não há excesso algum. E é assim que eu vivi, é assim que eu vou viver até o último dia da minha vida. Você está aí, se quiser ajudar, ajude, a decisão é sua, você é que escolhe, se mete a mão no bolso e arranca alguma coisa para colaborar. O Pix eu não vou dizer, não é possível. Está aí, já falei, no YouTube, tá? Você está no Instagram, não está vendo isso? Vai no YouTube, cara, tá bom? Está lá na descrição do vídeo. Ou então no portal caiofabio.net está escrito links importantes. Você abre, lá está o Pix do Caio, o Pix da VMVTV. Se procurar, vocês são inteligentes para tudo que não presta. Agora, para coisa boa, para ajudar, meu Deus, bate uma inanição mental, uma paralisia chocante. Um beijo. Deus nos abençoe. Fiquem com Jesus. Amém, amém e amém.